Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Tamires, faço parte do PET da Loucura e da Ciência e hoje nós vamos explorar os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. A gente vai fazer uma abordagem para tratar sobre o que é essa terapêutica, que consiste e se destaca em uma verdadeira solução para enfrentar desafios emocionais. Diferente da psicanálise, a TCC ela trabalha com tarefas. Se você está curioso para ver como isso funciona, continua assistindo o nosso vídeo que depois da vinheta eu vou te explicar um pouco mais. Bom pessoal, como eu dito, a TCC é uma terapia orientada para as soluções. Ela é focada em resultados tangíveis e que sejam atingidos num período de tempo um pouco menor que o da psicanálise, que às vezes pode levar até anos. A TCC pode ser utilizada para alguns transtornos e causas. A gente tem nessa lista os transtornos de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e fobias específicas sociais. A gente também tem para os transtornos de humor, que é a depressão maior, o transtorno de bipolaridade e a distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Para transtornos alimentares, que aí a gente entra em anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica. E transtornos relacionados ao controle de impulsos. Transtorno explosivo iminente, transtorno de controle de impulsivos. Também podemos estender para os transtornos do sono, que é insônia, e pesadelos frequentes. Transtornos relacionados ao estresse, transtornos psicossomáticos, que é, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, transtornos somatoformes, que são aqueles que a gente vai somando sintomas. E ela também pode ser usada no transtorno do espectro autista, para resolução de tarefas e gestão de emoções, e principalmente para poder lidar com o cotidiano e dia a dia. O interessante da TCC é que ela pode se adaptar e atender às necessidades específicas de cada indivíduo nas suas condições. Ela é frequentemente utilizada como uma terapia de curto prazo, como eu disse, diferente da psicanálise, que a gente pode levar anos fazendo essa análise para chegar a fundo em alguns problemas que foram desenvolvidos lá na infância, porque como a gente sabe, todo adulto ele é criado por traumas da infância, sendo traumas positivos ou negativos, a gente leva isso para a nossa vida adulta e é isso que responde à forma que a gente reage ao mundo e como a gente interage com a sociedade, com as outras pessoas. Já isso na psicanálise. Já a TCC, como ela pode ser uma terapia de curto prazo, ela é utilizada nessa resolução de tarefas. Ela tem uma duração de tratamento que pode variar conforme a complexibilidade e a gravidade do transtorno. Em muitos casos, a TCC é combinada com outras abordagens terapêuticas, incluindo a psicanálise. Então, a gente não precisa dizer que uma é melhor do que a outra. As duas podem chegar a se completar. E também, em muitos casos, a TCC é acompanhada do tratamento médico, às vezes do tratamento medicamentoso junto, assim como a psicanálise. Isso depende muito da necessidade do nosso paciente. Agora vamos falar um pouquinho dos princípios da TCC. O primeiro princípio dela é a cognição e comportamento. Ela destaca a identificação e a modificação do pensamento negativo e o comportamento disfuncional. Vou usar, por exemplo, o caso do transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade ela é gerada por uma insegurança, como a gente bem sabe. Essa insegurança, que é ativada por algum gatilho emocional ou gatilho do que a gente está vivenciando, é uma resposta que a gente formou lá na infância para um gatilho específico, para uma atitude da sociedade ao nosso redor. Então, o que acaba ocorrendo para a TCC? A gente pega essa insegurança, então esse pensamento disfuncional. Às vezes a pessoa ela tem o pensamento disfuncional de que as pessoas ao redor dela não gostam realmente dela. A gente vai pegar esse pensamento disfuncional e negativo e vai transformar ele. Pensamento disfuncional gera um sentimento de angústia, um sentimento disfuncional que gera uma ação disfuncional. Então a TCC ela vai cortando esse triângulo, esse trio, essa ação disfuncional, esse pensamento negativo. Ela vai enfatizar que essas mudanças contribuem para solucionar o problema emocional, para chegar à raiz dele.
A gente tem que ir para o segundo enfoque do princípio da TCC, que é a orientação para objetivos. Então, se meu objetivo, no caso da ansiedade generalizada, é evitar o mecanismo de fuga, porque quem tem ansiedade generalizada tende a fugir dos seus problemas, tende a se isolar, tende a fazer esse mecanismo de fuga para lidar com aquela situação. Então, ele vai para a elaboração entre o terapeuta e o paciente na definição de metas, na especificação dessas metas, se elas são mensuráveis ou não, e trabalhar em cima delas. Será que ela vai durar um mês, um ano? Essa abordagem também é focada em metas que gerem resultados concretos. Então, como ela é uma terapia que às vezes é usada para curto prazo, ela tem uma meta. Daqui a uma semana, se é uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada em falar em público, daqui a uma semana ela vai estar falando com pessoas novas quando ela encontrar no trabalho, às vezes na fila de um banco, às vezes naquele curso que ela faz parte, não fala nada o tempo inteiro. O terapeuta vai propor essas mudanças. As sessões, elas são estruturadas de uma forma diferente. Elas são umas sessões um pouco mais práticas, centradas naquela tarefa em específico, em solucionar aquele problema. Ela vai ter destaque com uma estrutura de ajuda na resolução eficiente do problema. Diferente, por exemplo, da psicanálise, onde a gente vai demandar mais tempo e aonde o paciente tem uma liberdade, ele tem um campo um pouco mais aberto entre o paciente e o terapeuta para abordar vários assuntos, incluindo a infância, traumas passados, o lugar onde cresceu. É diferente da TCC, que também é muito positiva nesse quesito, porque quando a gente precisa tratar de problemas diretos, assuntos que estão atrapalhando e deixando a nossa vida cada vez mais disfuncional, a TCC consegue ter uma resposta efetiva num prazo menor que a psicanálise. A gente também tem que pegar o foco da educação. A gente está educando aquele paciente, aquele indivíduo, a lidar com os seus gatilhos, a lidar com o que acaba causando aquela situação, aquele transtorno, ou que vai piorando os seus transtornos. Quando a gente pega um indivíduo, por exemplo, que tem distúrbios do sono, como insônia, o que você está fazendo antes de dormir também é importante. Então, a gente tem que pensar que a TCC ela é um sistema educacional. Ela vai te reeducar para você conseguir voltar ao pensamento não disfuncional e não negativo. O paciente, por exemplo, que eu acabei de falar, com a insônia, tá mexendo muito no telefone antes de dormir, tá tomando café antes de dormir, tá vendo às vezes uma série documental que vai engatilhar um tipo de ansiedade, um tipo de inquietação antes de dormir. Isso é disfuncional. A gente precisa reeducar esse paciente para ele entender que talvez antes de dormir ele tenha que ler um livro um pouco mais chato, escutar uma música mais calma, não tomar aquela xícara de café e talvez trocar por uma xícara de chá. A gente tem que entender que essa educação muda a capacidade dos indivíduos de enfrentar os desafios de uma maneira um pouco mais eficiente. Gente, para finalizar um pouquinho do que a gente está entendendo como terapia cognitiva comportamental, a gente vai fazer uma revisão. Temos que entender que a TCC é uma terapia que oferece soluções práticas. Ela serve para solucionar problemas eminentes. Como eu já disse antes, no caso da ansiedade, a gente vai tentar diminuir aquele paciente ansioso para depois, talvez, transportar ele para a terapia da psicanálise e entender quais são esses gatilhos mais a fundo, entender quais são os traumas de infância que levam para isso. A TCC vai ser utilizada para evitar que aquele paciente tenha uma crise de ansiedade na rua, que ele seja impedido de ter as suas atividades diárias concluídas e finalizadas. Às vezes, para um paciente com depressão, essas tarefas vão funcionar para tirar ele de casa, para levar ele para um ambiente novo, para criar desafios, metas e conclusões. A gente tem que entender que a eficiência dela é comprovada e tem base empírica dessa abordagem. Ela é uma abordagem muito eficiente e muito bem construída. E eu tô aqui também para encorajar a todas as pessoas que estão tendo às vezes dificuldade de encontrar um método terapêutico que funcione para si, conhecer a terapia cognitiva comportamental. Às vezes ela é a terapia que vai funcionar para você naquele momento. Às vezes você tá com um profissional da saúde, um psicólogo, que tá te abordando um pouco mais de psicanálise e ele também aborda TCC
Que tal conversar com ele para dizer que talvez seja o momento de você também ter um pouco dessa introdução na terapia cognitiva comportamental? Entender que às vezes a psicanálise junto com a TCC vai funcionar perfeitamente para você. Talvez a TCC seja o que vai te comportar agora e mais tarde a gente pense numa psicanálise. Às vezes a TCC, também com essas explicações que eu tô te dando, não é mais a terapia que te cabe. É muito importante entender o que funciona ou não pra gente. Às vezes a gente vai achar soluções maravilhosas na abordagem que o nosso psicólogo, o nosso psiquiatra, nosso profissional da saúde está fazendo, e às vezes é hora de mudar. A gente tem que se analisar, se entender. Para isso que serve a saúde mental, para a gente chegar a uma conclusão do que é melhor para nós. É isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje sobre terapia cognitivo-comportamental se encerra por aqui. Quero lembrar vocês de se inscrever aqui no canal do PET, curtir, comentar, compartilhar no seu Instagram e nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a gente, ajuda muito a levar o nosso trabalho em diante, a divulgar o programa de educação tutorial da Universidade Federal São João del Rei, campus CCO Dona Lindu, e eu conto com vocês semana que vem, de novo, nesse mesmo horário, aqui no nosso canal, com um apresentador diferente. Um beijo e até a próxima. Tchau!